Hoje é o primeiro domingo do mês, que é o mês em que a Quadrangular está denominando como Céus Abertos. E o tema desta manhã é Céus Abertos sobre Dons e Talentos. Então, eu gostaria de ler um texto na Palavra do Senhor, antes de vocês se assentarem, que está em Êxodo, capítulo 35, versículo 30. Êxodo 35, 30. Amém? Depois, disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício, e para inventar invenções, e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em artifícios de pedras de engastar, e em artifícios de madeira, para trabalhar em toda a obra esmerada. Também tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, a de bordador, em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a de tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Amém? O nosso texto é até aqui. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, te damos todo louvor, honra e glória nesta manhã, Senhor, e em todo o tempo, porque somente o Senhor é Deus vivo e verdadeiro. Que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, aos nossos ouvidos espirituais nesta manhã, Senhor, e despertar em nós aquilo que o Senhor tem como propósito para a nossa vida. Nós te agradecemos por termos a oportunidade de ouvir e compartilhar a Tua palavra. Que o Senhor nos aumente a fé e nos ajude em tudo aquilo que nós precisamos, Pai, para que o Teu nome seja engrandecido através das nossas vidas. Nós te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Então, quando a gente fala de dons e talentos, até a Dani falou, habilidades e talentos. Nós primeiro precisamos entender que dons, habilidades e talentos não são as mesmas coisas, não é a mesma coisa. Dom é uma coisa, talento é outra e habilidade é outra coisa. Então, quando nós falamos disso, para que não tenha confusão, vamos entender o que é habilidade. Habilidade é uma capacidade técnica, e inteligência e destreza para realizar determinadas tarefas. A habilidade, ela é desenvolvida a partir de teoria e de prática. Então, eu tenho uma habilidade a partir do momento que eu conheço a teoria e vou praticar, aquela habilidade é desenvolvida em mim. Ela não pode ser considerada como um dom, porque até mesmo computadores, máquinas, robôs, eles são programados com habilidades para substituir o trabalho humano. Então, não dá para falar que é um dom. Se um robô, uma máquina, pode fazer o mesmo trabalho que um ser humano, Deus não iria dar o dom para uma máquina. Nós somos aqueles que portamos os dons. Então, a habilidade é isso. O talento é uma aptidão natural, uma capacidade que nasce com a pessoa e leva a um empenho satisfatório, tanto para o aprendizado como para a execução de certas tarefas, das habilidades. Então, nós nascemos com talento, mas nós não nascemos com dons. Então, quando eu nasço com um talento, eu tenho um talento, aquilo fica mais fácil de eu aprender a teoria, de eu executar na prática aquilo que é talento meu, que é talento nato, como a gente fala, né? Mas tanto os dons quanto os talentos, eles precisam ser aprimorados. Então, por exemplo,
se eu toco um instrumento, eu tenho essa habilidade ou esse talento, porque eu posso tocar um instrumento pela habilidade, que eu gosto de um instrumento e eu fui aprender, e eu tenho lá a teoria, tenho a prática, tenho todo o treinamento, toco, mas posso ter nascido com um talento para tocar certas coisas, certos instrumentos. Então, nesse caso, muitos, e nós temos exemplos aqui, que nem fizeram aula, nunca foram atrás de teoria, mas tocam, como a gente fala, toca de ouvido, porque tem um talento, nasceu com aquele talento. E muitas vezes, muitas pessoas confundem isso, acham que tocar e cantar é um dom. Não é. Tocar e cantar é talento ou habilidade, mas tanto um quanto o outro vai precisar de treinamento, porque se um músico, mesmo que ele tenha o talento, nasceu com aquele talento, aprendeu a tocar vários instrumentos, sem nunca ter feito uma aula, se ele ficar dias, tempo sem tocar, ele vai sentir dificuldade na execução, vai ter falhas na hora de tocar. Então, até eu não sei qual dos músicos clássicos, se foi Mozart, se foi Beethoven, ele disse, se eu não estudar um dia, eu percebo a diferença. Se eu não estudar por uma semana, o público percebe a diferença, porque precisa de treinamento. Mas e aí, o dom? O dom é dado por Deus. Não depende nem de talento e nem de habilidade. Não depende nem de teoria e nem de prática, porque ele é sobrenatural, ele é divino. Então, quando eu tenho quando eu recebo um dom, eu não vou precisar praticar aquilo para que o dom seja perfeito, ele já é perfeito. Eu recebo um dom e já tenho a perfeição, já tenho a excelência, tanto que nós lemos no texto aqui, para executar com excelência. É isso que o dom vem, ele não requer experiência. O dom é uma ferramenta de trabalho. E é dado por Deus para o trabalho onde? No reino, na sua obra. Portanto, os dons precisam ser traduzidos em serviço. Então, quando a gente fala um ministério, o que é um ministério? O ministério é serviço. Então, se eu tenho um dom, eu preciso executar onde? Na obra do Senhor. É para isso que Deus nos dá dons. Ele é ferramenta de trabalho para trabalhar na obra do Senhor. Os dons são concedidos pelo Espírito Santo aos que foram chamados para a salvação por Jesus. Então, não são todos os cristãos, vamos dizer assim, que têm dons. Ou não, vamos primeiro, não são todas as pessoas que podem ter dons. A primeira cláusula para eu ter um dom é ser nascido de novo. Eu tenho que ter aceitado Jesus e o Espírito Santo passar a habitar em mim. A partir do momento que o Espírito Santo fez morada em mim, eu passei pelo novo nascimento, eu posso ter um dom. Mas ainda assim, não são todos os nascidos de novo que recebem dons, que têm dons. A segunda cláusula para você receber um dom do Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo. No momento em que eu recebo o batismo com o Espírito Santo, naquele momento eu recebi um dom ou vários dons. Mas como eu vou saber disso? Trabalhando. Ninguém desenvolve dom ou ninguém recebe dom para ficar no banco. Nós recebemos uma ferramenta, ninguém recebe uma ferramenta para não fazer nada. A gente recebe uma ferramenta para usar, para trabalhar. Então, quando Deus nos dá um dom, é porque Ele nos quer no trabalho dEle, nos quer no serviço da obra. Então, é preciso ser nascido de novo, é preciso ter sido batizado com o Espírito Santo. Todos os que foram batizados com o Espírito Santo, certamente recebeu pelo menos um dom, ou vários. E aí, fica aquela expectativa, que dom eu tenho? Nós podemos encontrar
em Gálatas, em Coríntios, a explicação a respeito de dons. Nós não vamos aqui dar aula de dons, nós já tivemos aula aqui, mas eles são divididos em categorias para melhor entendimento. E nós sabemos que na palavra de Deus, Paulo fala a respeito dos 9 dons espirituais, entre eles, falar em línguas, cura, liderança, exortação, então, dons de maravilhas. Então, nós temos vários dons, mas como que eu vou saber se eu tenho um dom de cura? Se uma pessoa chega até mim e fala, olha, nós precisamos orar pela pessoa que está doente e está precisando de uma cura. Ah, tá. Eu vou torcer por ela. Está aqui, no pensamento positivo. Amados, nós precisamos sempre estar dispostos a ser usados pelo Espírito Santo. Somente assim nós vamos saber quais dons nós temos. E não é somente no momento do batismo com o Espírito Santo que eu recebo dons. Deus pode me dar dons ao longo da minha caminhada cristã. E o que acontece se eu não trabalhar, se eu não usar esse dom? Deus vai tirar? Não. Mas Ele tira o poder daquilo que você recebeu. Ele fica inativo em você, até o momento que Ele quiser, até o momento que você se dispor a trabalhar novamente. Então, o dom, ele é algo realmente importante para a igreja. Mas, o que o dom faz para mim, que tenho o dom? Eu tenho o dom de cura, então eu vou ser curada. O dom não é para nosso uso. Quando Deus nos dá um dom, quando Deus nos entrega uma ferramenta, Ele está entregando uma ferramenta para que nós possamos trabalhar em favor do corpo de Cristo. Então, eu não tenho um dom para que eu faça bonito em algum lugar, para que eu seja alguma coisa. Não. O dom sempre é usado em benefício do próximo, em benefício do corpo de Cristo, a igreja. Então, uma outra coisa que é marcante para quem tem um dom, é que o dom não me faz vangloriar, não faz com que eu me vanglorie, porque ele não é meu, ele é do Senhor, ele foi dado a mim, ele foi concedido a mim. Então, eu não vou me achar melhor do que a Kátia, se ela não tem dons e eu tenho. Mas também não vou me achar inferior a Silmara, se ela tem 2 dons e eu tenho um só. Porque as coisas do reino de Deus, as coisas do Senhor, não são para trazer confusão na igreja, não são para trazer desentendimento no corpo. E a partir do momento que eu me acho superior a ela, ou inferior a ela, ou qualquer outra pessoa, porque eu tenho, ela não tem, mas ela tem mais do que eu, então, eu não entendi as coisas do Senhor. E eu não estou apta a trabalhar. O que vai acontecer? Provavelmente Deus vai te deixar no cantinho, pensando nas coisas que você está fazendo, até que você entenda a globalidade disso tudo, para que você volte a trabalhar e ter excelência naquilo que você faz. Então, quando nós falamos de dons, eu não vou curar mais se eu orar para mais pessoas, porque, olha, eu orei para 1, 2, 3, 10 pessoas, então agora eu já estou, o meu dom já está melhor do que quando eu comecei. Não, porque o dom é perfeito desde o momento em que você recebe até o momento em que você morre, que você trabalha com isso. O dom é perfeito, não requer experiência, não requer técnica. Isso são coisas, técnica e entendimento, teoria, são coisas da habilidade e dos talentos. Aí, quando nós lemos a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o que significa isso? Significa exatamente o que Paulo diz em 1 Coríntios 12, 31.
Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Mas se tem melhor, então tem pior. Então, um é melhor do que o outro. Porque se Paulo nos orienta a procurar com zelo, com cuidado, os melhores dons, onde eu vou achar qual é o melhor dom para eu procurar? Não é nesse sentido. Nós precisamos entender que os dons são dados para a manifestação do Espírito, como nós acabamos de ver aqui. Mas o melhor dom é aquele que a igreja tem necessidade. Então, se eu quero receber dons do Senhor, não é porque eu acho bonito. Eu acho tão bonito quando a irmã do meu lado fala em línguas e eu não falo. Eu queria tanto falar em línguas. O falar em línguas, ele realmente edifica aquele que está falando. Mas ele é dado para a edificação da igreja. Então, ele deveria vir acompanhado de um dom de interpretação de línguas, para que o Senhor fale através daquele que está falando e fale com a igreja, que a igreja saiba através daquele que interpreta línguas. Não é tradução, é interpretação. Então, não existe melhores dons, existe os que a igreja tem necessidade. Então, quando você for orar ao Senhor para ter dons, Senhor, eu quero ter dons para trabalhar no teu reino, mas eu quero tal, você pode pedir, eu quero dom de línguas, eu quero dom de cura, eu quero dom de interpretação, eu quero dom de liderança, mas ore, me dá aquele que o Senhor sabe que o teu corpo precisa neste momento. E ao longo da sua caminhada cristã, você pode ir pedindo, porque o Senhor vai concedendo, Ele é rico em dar. E Ele sempre vai entregar dons para que o corpo de Cristo continue na caminhada firme e forte, e que o nome dele seja glorificado em todo o tempo através da nossa vida. Amém, queridos? Então, voltando ao texto, nós vimos aqui, no versículo 30, que eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, da tribo de Judá. Por quê? Se você olhar lá dos capítulos 28 até aqui, você vai ver que Moisés subiu ao monte, ficou lá por um grande período, tanto que o povo fez bezerro de ouro embaixo, porque achou que ele já tinha morrido, tinha esquecido, tinha fugido, sei lá, né? Mas naquele momento ele estava recebendo o que do Senhor? As tábuas das leis, os 10 mandamentos. Mas não só isso. Naquele período em que Moisés esteve no monte com o Senhor, ele recebeu os 10 mandamentos que o próprio dedo de Deus escreveu nas pedras, que a gente fala tábuas da lei, mas eram as pedras. E ele recebeu também toda a orientação para a construção do tabernáculo do Senhor. Então, até nesse momento, não havia o tabernáculo. Moisés estava ali recebendo todo o direcionamento. E se você ler, e se você estudar a palavra a respeito da formação, da construção do tabernáculo, você vai ver que grandiosidade. E Deus, ele é tão detalhista que ele realmente, ele dava as medidas para Moisés. O meu tabernáculo tem que ter tanto de comprimento, tanto de altura, tanto de largura. Tem que ser colocado um pano, depois o outro, as cortinas assim, tem que ser bordada de tal maneira. Tem que ter os móveis. Dentro do tabernáculo vai ficar esse. Fora do tabernáculo tem aquele. Até mesmo a cerca do tabernáculo tinha medidas e espaçamentos específicos. Porque Deus, quando Ele dá a visão, Ele não dá uma visão qualquer. Ele já vem e desenha tudo, Ele é perfeito. Então, Ele já mostra a maneira como Ele quer. Porque o tabernáculo era o lugar onde estaria representada a presença de Deus. Porque naquele tempo, o Espírito Santo não habitava nas pessoas como habita em nós. Isso aconteceu depois da morte de Cristo. Então, Deus precisava de um lugar onde o povo soubesse que Ele estava no meio do povo. E aí Deus deu tudo isso, deu toda essa visão, todas essas instruções para Moisés. Eu falo sempre quando eu estou
dando aula a respeito dessa passagem, dessa parte, eu falo, olha, Moisés, quando ele subiu, ele levou assim, um caderno um pouquinho mais grosso que esse, para anotar todas as coisas que Deus dava. Porque de tudo isso que Deus falou, ainda vinha os sacerdotes, o sumo sacerdote, com suas vestimentas. Do sacerdote era um tipo de vestimenta, a do sumo sacerdote era outra, tinha mitra, tinha peitoral, tinha faixa, pedrarias. Então, era tudo muito, muito minucioso, muito complexo. Mas o povo, ele tinha acabado de sair do Egito, onde foi escravizado por 400 anos, e o que eles faziam no Egito? Eles faziam tijolos, com barro e palha. Eles não eram pessoas de especialidade artesã. Eles não trabalhavam na confecção de roupas, nos bordados. Eles não trabalhavam com entalhes. Eles não trabalhavam com serviço de carpintaria, de esculpir pedras. Eles não trabalhavam com nada disso. Mas, nesse momento, Deus precisava levantar pessoas que fossem capacitadas para isso. E então, vem o texto onde fala, e o Espírito de Deus encheu de sabedoria, entendimento e conhecimento em todo o artifício. Quando fala que Deus encheu de sabedoria, era para que se fizesse com excelência. E aqui na minha Bíblia diz, no versículo 34, também tem disposto o coração a ensinar outros. Eu tenho uma única Bíblia na minha casa que diz, e também colocou no coração dele o dom de ensinar a outros. Por quê? O dom, o ensinamento também é um dom. Ah, mas e os que não são, os que são professores seculares? Existe a habilidade e o talento. A gente não pode se esquecer disso. Mas, a partir do momento em que eu tenho já um talento nato para ensinar, e eu sou batizada com o Espírito Santo, Deus, Ele dá um up no meu talento, vamos dizer assim, e transforma em dom. Então, a partir daquele momento, eu vou fazer isso com excelência. Onde? No corpo de Cristo. E Ele capacitou Bezalel para ensinar a outros, porque ele precisava, Moisés chegou, fez uma reunião com, vamos imaginar aqui, né? Chamou Bezalel, fez uma reunião, quando ele diz que Moisés falou aos filhos de Israel, então, já tinha dado muitas confusões a respeito de Deus chamou um, Deus chamou o outro, porque o povo queria ser como Moisés era, enfim, se você ler tudo isso, você vai ver as confusões que houve. Então, de um tempo para frente, Deus chama Moisés, fala com ele e fala, diz aos filhos de Israel, para que todos soubessem que aquilo não era Moisés escolhendo porque gostava mais daquele ou mais do outro, era Deus determinando. Então, Moisés chamou os filhos de Israel e disse, Deus nomeou Bezalel e depois Aholiabe para fazer e ensinar a todos. Então, no momento em que Bezalel recebeu esse dom de Deus, ele imediatamente foi capacitado para entender tudo aquilo que Moisés havia recebido do Senhor, todas as instruções. Amados, eram muitas coisas, porque cada móvel do tabernáculo, ele tinha uma medida específica, um lugar certo para ficar. Eu não podia chegar dentro do tabernáculo, aqui eu vou colocar a mesa da propiciação dos pães. Ah, não ficou bom aqui, eu vou colocar ela para cá. Não podia, tudo tinha o lugar certinho determinado pelo Senhor, com certas medidas, com tudo bonitinho. E imagina uma pessoa que nunca trabalhou com isso, ter que fazer os móveis de bronze, móveis de madeira. E nós vimos aqui que fala para trabalhar em pedras de engaste, porque as roupas dos sacerdotes, ela tinha pedraria no peitoral e nas ombreiras.
Então, tudo aquilo tinha que ser lapidado e colocado com muito cuidado. Porque tudo tinha sentido, e não era porque era só para enfeitar, tudo tinha sentido. Então, tudo tinha que ser feito realmente, detalhadamente, da maneira como o Senhor havia ordenado. Então, Bezalel recebeu naquele momento o entendimento, a ciência, o conhecimento para operar da maneira como Deus queria, da maneira como Deus havia ordenado. Mas ele sozinho e a Aholiabe não iriam dar conta de fazer todo o trabalho, porque era muita coisa. E aí, então, ele fala no capítulo 34 que deu o dom para ensinar a outros. E todos aqueles que foram ensinados receberam a capacitação do Senhor para fazer o trabalho que era necessário. Então, tudo aquilo que Deus havia programado, que Deus havia determinado para que a glória dele na terra fosse vista pelos homens, para que ele estivesse no meio do povo, tabernaculando com o povo. Ali eles haviam recebido a capacitação para executar. E aí então a glória de Deus seria vista. E o que eu faço com tudo isso agora? Agora que eu entendi talentos, habilidades e dons. Eu não sei se eu tenho talento, não sei se eu tenho habilidade, eu não sei se eu tenho dom. Amados, você vai só saber quando você se dispor a fazer alguma coisa. Se você vê que você tem uma facilidade no manuseio de alguma coisa, se você vê que você tem facilidade para executar certo serviço, ou aos jovens que ainda vão se formar, gosta de uma certa área, tem facilidade naquilo, pode ser a sua vocação, porque o talento também está relacionado com o processo vocacional. Então, corra atrás disso. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Deixe o Espírito Santo usar você. Porque não é somente o talento que é aplicado no corpo de Cristo. Os dons, ou não é somente os dons que são aplicados no corpo de Cristo, os talentos e habilidade também. A Bíblia nos diz que façamos tudo como para a glória de Deus, como se estivesse fazendo para o próprio Deus. E nós sabemos que no Sermão do Monte, Jesus usa uma parábola a respeito de talentos, que fala, aquele que deu 1, deu 5, deu 10, aí um foi e enterrou, o outro multiplicou, e o Senhor disse, esse é servo inútil. O que Jesus estava dizendo é que realmente, quando nós temos um talento, e nós não fazemos uso disso para a glória do Senhor, esse talento, ele morre, é tirado. Mas quando nós usamos o nosso talento, quando nós procuramos outras coisas, o conhecimento de outras coisas, o Senhor multiplica os talentos em nós. Mas, de novo, nada do que o Senhor faz é para que nós nos gloriemos, é para que toda a glória seja dada a Ele. E quando nós temos um dom, nós temos ainda mais que colocar esse dom em uso, em prática na obra do Senhor. Porque se você receber um dom, certamente o corpo de Cristo precisa disso. Para a caminhada cristã da igreja, é necessário. Bezalel e Aholiabe, eles foram responsáveis por toda a supervisão. Além de todo, eu imagino aqui que eles desenharam tudo aquilo que o Senhor fez, colocou no papel, fez as plantas, os desenhos, fez tudo. E eles foram, então, os executores de toda a obra e os responsáveis na supervisão disso. E aí o nosso tema é céus abertos sobre dons e talentos. E o que é um céu aberto sobre dons e talentos? O que é um céu aberto? A Quadrangular colocou realmente como tema do ano 2021, céus abertos sobre, e aí nós temos vários temas. Mas um céu aberto, ele não está só no ano de 2021. A partir do momento que Jesus Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo.
e nos deu livre acesso ao Senhor, ali o céu se abriu sobre a nossa vida. E então foi confirmado pela ressurreição e ascensão de Cristo. Então nós temos sim, se você tem o Espírito Santo, o céu está aberto sobre a sua vida, em todo momento, para todas as coisas. Mas se você precisa, se você quer realmente trabalhar no corpo de Cristo, ser útil no corpo de Cristo, ser um membro ativo, você precisa orar ao Senhor, para que você seja batizado no Espírito Santo e receba dons. Ou, se você já é batizado no Espírito Santo e não sabe que dom você recebeu, ore a Ele para que te mostre, para que te coloque no caminho, para você descobrir esse dom. Para que você possa realmente fazer uso dele, uso da ferramenta que o Senhor te deu, e que você possa abençoar o corpo de Cristo. E o dom, ele não depende se você veio para a catedral, ou se você veio de uma igreja transferido para cá. Lá, naquela denominação, eu tinha o dom de liderança, mas aqui eu não tenho. Não, o dom é seu. Deus te deu, ou melhor, o dom é de Deus, mas ele está com você. Independente de nome, independente de local, você possui o dom para que seja usado no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é um lugar, o corpo de Cristo, ele é geral, ele é universal. Então, entenda isso. Você é importante para o reino. Você é importante para a obra do Senhor. Todos nós temos a nossa importância. Todos nós precisamos nos colocar à disposição do Espírito Santo para que Ele trabalhe em nós, primeiramente, e através de nós, para abençoar, para que o reino cresça. E os dons, eles são realmente importantes. Você pode procurar o conhecimento de dons em várias Bíblias, eles têm estudos. Se você quiser ajuda para alguma coisa, eis-me aqui. Mas não fique sentado no banco, esperando que as coisas aconteçam, você precisa trabalhar. Se você olhar Jesus Cristo, Ele nunca ficou sentado fazendo nada. Ele sempre esteve no trabalho. E Ele realmente era possuidor de todos os dons, dos que nós conhecemos e do que nós não conhecemos. Mas todo mundo no corpo de Cristo tem o seu papel. E os céus estão abertos sobre a sua vida. Os céus estão abertos sobre a sua vida, para que você realmente seja edificado e edifique o reino. Então, nesta manhã, eu gostaria que você colocasse no seu coração o desejo de trabalhar, o desejo de estar ativo e de conhecer aquilo que Deus te deu, de conhecer o dom que Deus deu a você, o presente, porque o dom é um presente, tanto que no inglês ele está dado como gift. Então, use esse presente que o Senhor te deu. Ninguém recusa um presente. Presente é presente. Mas é uma ferramenta. Ferramenta é para trabalho. Então, eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento. Que você estivesse com o seu coração aberto. Para que o Senhor fale com você, se você tinha conhecimento disso ou não. Não interessa, porque o Senhor é quem faz. Jesus é o batizador com o Espírito Santo. É Ele quem batiza com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que dá o dom. Deus usa o Espírito Santo para distribuir dons para a sua igreja, para o seu corpo. Então, que você tenha esse desejo. Porque se você não tem o desejo de trabalhar, sinto muito, Deus não vai te dar nada. Primeiro você precisa ser despertado para isso. Pai amado, nós te louvamos, nós te damos glórias, nós te agradecemos por todas as coisas, Pai. E eis aqui, Senhor, o corpo de Cristo, eis aqui os teus filhos, Senhor. E assim como o Senhor veio sobre Bezalel e Aholiabe e sobre todos aqueles filhos,
na construção do tabernáculo, Pai, na produção de tantas coisas que eles nem mesmo tinham conhecimento. Eis-nos aqui, Senhor, para trabalhar no Teu reino, para executar com excelência aquilo que o Senhor tem de propósito para a nossa vida e através de nós. No nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, Espírito Santo, vem e batiza a Tua igreja, batiza os Teus filhos, Senhor, e distribui dons, para que o Teu reino, Senhor, seja abençoado, para que o Teu reino cresça na terra, para que os Teus filhos possam andar, Senhor, com conhecimento, trabalhando, fortalecendo uns aos outros. Pai, nós precisamos do Teu Espírito Santo, sim, mas nós também precisamos uns dos outros, porque a caminhada cristã, Senhor, ela não é sozinha. A caminhada cristã, Pai, é de um corpo que anda, e não há membros andando sozinho, Pai, é um corpo que anda completamente. No nome de Jesus, nós Te agradecemos por todos aqueles que receberam dons e executam, Pai, talentos, habilidades que usam para que o Teu corpo seja engrandecido, para que o Teu nome seja glorificado. E aqueles, Pai, que até então não estavam despertados para isso, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa falar ao coração, falar ao ouvido espiritual, e que nós possamos ver o despertar, Pai, de um trabalho na Tua obra, que nós possamos ver os Teus filhos desejosos, Pai, de fazer para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu corpo seja engrandecido, Senhor. Toda gratidão nós temos a Ti, por ter o amor sobre a nossa vida, Pai, a ponto de dar a nós o privilégio de trabalhar em favor do Teu nome, Pai. Que os Teus filhos possam orar a Ti, que os céus estão abertos, e derramar sobre eles aquilo que o Teu coração quer, e que o nosso coração esteja em comum acordo contigo, Pai, porque a boa vontade é a Tua, Senhor, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que nós possamos ver a excelência do Senhor operando através das nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus nós Te agradecemos e Te louvamos. Amém. Eu espero que você tenha entendido tudo aquilo que o Senhor possa ter falado, que o Senhor falou, e que você realmente busque com excelência os melhores dons. Ore, o Espírito Santo sabe qual é o melhor para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém.